Olá, professora, tudo bem? Meu nome é Caio e hoje eu vou começar aqui apresentando o nosso projeto que se chama EasyFriend. O EasyFriend ele foi um aplicativo pensado para imigrantes internacionais que estão chegando numa nova cidade e precisam se conectar, conhecer pessoas, descobrir os eventos locais e ter uma rede de apoio. Então, para isso, nosso sistema ele tem três funcionalidades principais, que é o radar de encontro, que conecta pessoas próximas por idioma ou por origem, a agenda cultural, que vai listar eventos da cidade filtrados por algum tipo de categoria, e o sistema de apadrinhamento, que conecta migrantes recém-chegados com pessoas mais experientes que podem orientá-los. Então agora eu vou mostrar como está o nosso ambiente. Então, para rodar ele é bem simples, a gente dá um simples comando, make up, que aqui ele vai baixar todas as dependências, subir os containers, fazer algum tipo de teste. E você vai ver que é bem simples, ó, já terminou. Então a gente pode confirmar se deu tudo certo com nossos containers, dando um docker ps. E aqui a gente vê que subiu dois containers, ó, a 6 e 11 segundos. Tanto foi para nosso back-end, na porta 8000, como para o banco de dados no PostgreSQL. Então, para testar se está tudo certinho, a gente pode dar um HTTP, um curly no nosso localhost, HTTP 2 barras, localhost 2.8000 e o barra health, que é o endpoint nosso, que mostra aqui que está tudo certo, tanto com o backend como quanto o nosso banco de dados. Então, nós acabamos escolhendo o Docker ao invés de AWS, porque como o objetivo é fazer um MVP, não um produto muito complexo, o Docker serviu melhor nossas necessidades, sem adicionar a complexidade que um serviço em nuvem colocaria no nosso projeto. Então, bom, agora eu vou falar como está a estrutura do nosso projeto em si. Aqui, na raiz, o barra app é onde está o nosso backend propriamente falando. Então nós temos o nosso Dockerfile, que é esse carinha aqui que a gente mostrou, que ele é o container do backend. Então a gente tem os models, que é onde está a comunicação com o banco de dados. Nós temos aqui os patterns, onde estão os nossos padrões de projeto, né? Que é o Observer Strategy. Nós temos aqui as routes, que é onde ficam os nossos endpoints. Os serviços, que é onde está a regra de negócio. Então a gente tem agenda, apadrinhamento. Nós temos aqui o nosso banco de dados. E aqui nós temos o arquivo do nosso iOS, que é o código em Swift, que a Isabela fez. Então nós temos aqui o model, service, view model, view. E bom, e para nós vimos como subir o projeto, como iniciar. E para fechar o projeto, né? É também muito simples, só dá um make down, que ele vai remover os containers. A gente pode dar um docker ps aqui, vai ver que não tem mais nada. Pronto, projeto finalizado. Olá, eu sou o Gustavo e agora eu vou apresentar a parte do banco de dados do nosso projeto. Primeiramente, nós temos o arquivo esquema.sql, que é responsável por criar toda a estrutura do banco de dados do zero. Nele foram criadas 5 tabelas: usuários, matches, eventos, mensagens e apadrinhamentos. Em seguida, nós temos o arquivo seed.sql, que são dados de testes para a demo funcionar sem precisar cadastrar nada manualmente. Neles foram inseridos 10 usuários de diferentes países, 5 eventos da agenda cultural e 3 matches entre usuários. Em seguida, nós temos o arquivo dbModels, que são as classes Python que fazem a ponte entre o back-end e o banco de dados. Por fim, nós temos o repositório CRUD, que são as classes que centralizam todas as operações do banco de dados de cada entidade. Olá, meu nome é Diego e estou aqui para apresentar o back-end do nosso projeto. Ele foi feito com Fast API e SQL Alchemy. A lógica principal dele foi implementada em dois padrões, que é o Strategy e o Observer. O Strategy foi usado para a gente fazer o sistema de filtro. Como assim? Dependendo do critério que o cliente adotar, ou o usuário adotar, a gente vai fazer um tipo de busca para ele. Pode ser por proximidade, por idioma, por tipo de evento e por país de origem. E a gente usa o busca contexto para fazer esse monitoramento e controle. Então, no tempo de execução, o busca contexto, se receber um critério novo, ele vai dar um executar que vai enviar para ele novos pessoas que o usuário vai querer conhecer. E Observer é utilizado para a gente desacoplar as ações pós-match. Quais são essas ações, né? Que são o push notifier, e-mail notifier e o Bad Notifier, que é para fazer o usuário saber quantas mensagens já foi mandado e ele não leu. A gente, para calcular a distância entre usuários, a gente usou o algoritmo de Havershine, que ele calcula no base de latitude e longitude. Ele te retorna metro e quilômetro. E a gente também adicionou esse lógica de raio de privacidade para exatamente ninguém poder ter a sua posição exata e ir atrás de você. A ideia é mais mostrar que nos proximidade tem alguém.
Obrigado, essa é a minha apresentação. Opa, professora, tudo bem? Meu nome é Kaique. Vou fazer a apresentação do back-end do Fast do Easy Friends. Bom, a gente optou por usar o modelo de roles. A gente separou até agora por 5 roles, que aí vai ter o host da agenda, do apadrinhamento, da autenticação, do chat, do radar. E eles estão tudo na pasta roles e eles não se interferem, então eles não dependem um do outro para sua existência. Eles são chamados através do main. A gente usou uma função para incluir eles, o include router. A gente optou pela estratégia do router, porque se for necessário fazer uma manutenção, uma escalabilidade, a gente não vai precisar fechar o sistema inteiro, eles conseguem meio que rodar sem depender um do outro. E através disso a gente vai usar o Fast API para chamar eles. Aí através do Fast API aqui a gente vai gerar o docs, tudo bonitinho deles. E aí, agora eu quero fazer com você o teste para mostrar os endpoints dele, para verificar, mostrar que tá tudo certinho. Então vamos fazer aqui o login. Eu tô com uma mão, então vai demorar um pouco, porque eu tô gravando com o outro, opa, mostrei aqui. Aí a gente vai pegar aqui, vai fazer tudo certinho. Vou colocar aqui a senha. Colocou a senha, vamos mostrar aqui os get certos. Bom, vamos puxar aqui o parâmetro do getMe, que aqui vai mostrar o usuário certinho. Ó, deu certo, 200, foi sucedido. Mostra aqui o ID do usuário, o nome dele, o e-mail, o idioma, o seu país de origem. E aí agora a gente vai buscar a questão do radar, para procurar pessoas próximas a eles, com outros testes de usuário que a gente tinha feito antes. E aí aqui vai aparecer, né? Outras pessoas, tipo Ana Souza, país de origem, vai mostrar suas coordenadas, vai mostrar seu raio de privacidade, sua distância. Então a gente tá vendo aqui que o get está sendo sucedido. Mostrei aqui 2 pontos para mostrar que tá realmente tudo funcionando. A gente decidiu usar o sistema de routes por causa que, como eu comentei no início, é melhor para escalabilidade, manutenção. Então a gente não precisa ficar desligando o sistema toda hora para ficar consertando algo ou escalar algo. Assim torna mais fácil fazer todas essas tarefas extras. Professora, muito obrigado. Tchau, tchau. E agora sobre o nosso cliente, nosso aplicativo foi todo desenvolvido em Swift, utilizando o framework SwiftUI, e a nossa arquitetura utilizada foi o MVVM, onde podemos ver aqui as pastas que são divididas em views, view models e models, tá? E também acrescentamos uma outra pasta de service para ter os arquivos que se comunicam diretamente com o back-end. Esse arquivo aqui, API Client, é onde tem todos os nossos métodos get e post em JSON, que se comunicam diretamente com o back-end, e também configura o nosso decoder, que injeta o JWT no header automaticamente. Vou dar aqui uma passada só para dar para ver. A gente também utilizou essa variável useMock, que agora está falso, né, mas antes estava true, para poder desenvolver o front-end, enquanto o back-end estava sendo desenvolvido ao mesmo tempo. E aqui dá para ver as funções de get, de post, e tudo que foi necessário para ter essa relação com o back-end. Nesse arquivo aqui, nós podemos ver o modo do usuário, que é usado em 3 contextos diferentes. Na parte de radar, que é a nossa tela que tem o mapa, no detalhes do match, que é a sheet que sobe quando você clica no usuário, e no perfil do próprio usuário. Aqui nós também iniciamos o nosso decoder, tem o init do decoder, no caso, e o decoder foi um pouco difícil, porque algumas vezes o front recebia o ID do usuário como ID, às vezes como usuário ID, então teve esse retrabalho de conseguir tratar mais de um tipo de requisição. Aqui também país underline origem, país origem, e foi algo que teve que ser feito. Aqui na view model do radar, ele controla tudo que envolve a view do radar, que é a radar screen, que é a que mostra o mapa e os usuários que estão por perto. Ele mantém essa lista dos usuários, que são os matches, e também controla o critério do que está sendo selecionado. Então, se a pessoa que está mexendo no celular escolhe ver por proximidade, ou por língua ou país de origem, é nessa view model que toda essa lógica acontece, como a gente pode ver aqui nos cases. Aqui já nós podemos ver a view radar screen, que tem a nossa view model, radar view model, e contém tudo que renderiza o mapa na tela e os usuários que estão próximos. Então aqui embaixo vocês podem ver a nossa variável de mapa, que tem também o for each de todos os círculos com as coordenadas dos usuários que estão por perto, e aqui por cima tem o picker, que deixa o usuário selecionar qual critério de usuários por perto que ele quer que apareça. Passando por cima também outros arquivos, nós temos aqui em Models o evento, que tem todas as informações para um evento acontecer, também temos de usuário. E aqui mostrando um pouco do nosso aplicativo rodando, nós temos a tela inicial, em que nós podemos nos conectar, nós vamos ser culpados. Sim. Tá. Aqui na primeira tela já aparecem todos os usuários próximos. Esses círculos que variam de tamanho é para deixar a localização dos usuários não imprecisa, né? Para preservar a localização e ter uma segurança no aplicativo. Nós temos também um filtro que seleciona por idioma e também por país. Aí, quando você clica no usuário, você pode pedir apadrinhamento. Aqui dá para ver as informações dele, a distância e os idiomas que ele fala, e pedir apadrinhamento. Pedido enviado.
Podemos ver também a agenda de eventos que estão acontecendo por esses dias. E também podemos ver o perfil, que tem algumas opções, como editar perfil, ver os apartamentos que estão ativos e sair do aplicativo. E é isso, muito obrigada.